Você sabia que existe uma versão brasileira da Bela e a Fera? Pois é, ela aparece nesse livro de 1918 do folclorista Lindolfo Gomes e a gente vai falar sobre ela aqui nesse vídeo, mas eu vou trazer também a versão mais influente dessa história, que é do século XVIII, e outras duas versões ancestrais, por assim dizer, dessa história, né, que não são exatamente a Bela e a Fera, mas são os avós e tataravós da história tal como a gente conhece hoje, e mais especificamente estou falando aqui da história do Rei Porco, de 1550, e a história de Cupido e Psique, lá do segundo século depois de Cristo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira versão que eu separei aqui, que é a base principal das adaptações posteriores, que é a Bela e a Fera do século XVIII. Aliás, na verdade, tem duas versões principais do século XVIII, né? A versão de 1740, que é da Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, espero estar falando francês mais ou menos do jeito correto, e a versão de 1746, da Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Como a versão da Villeneuve é mais longa, né, cheia de subtramas, inclusive, eu vou seguir aqui com a versão da Beaumont, que é mais curta e mais influente também. Mas quando pertinente, eu vou trazer também alguns detalhes da versão lá de 1740. Mas vamos lá, né? Como é que é essa versão do século XVIII? Então, era uma vez um mercador muito rico, que tinha 3 filhos e 3 filhas. Todas as filhas eram muito bonitas, mas a mais bela de todas era a mais nova, que por isso mesmo era conhecido como a Pequena Bela ou simplesmente Bela. E esse fato deixava as outras irmãs dela com muita inveja, ainda mais porque as irmãs da Bela eram muito fúteis, né, apegadas à vida de aparências que a riqueza do pai permitia que elas tivessem, enquanto que a pequena Bela tinha como luxo só os livros e a música. E assim a família foi vivendo até que certo dia o mercador acabou perdendo toda a sua fortuna. Na versão da Beaumont não tem uma explicação exatamente disso, mas na versão da Villeneuve, o que acontece é que os navios mercantes desse mercador naufragam ou são capturados por piratas, né? Parte naufraga, parte é capturada por piratas, e outra parte tem a carga confiscada, ou simplesmente somem também, sem dar nenhuma notícia. Mas o que importa, voltando para a versão da Beaumont, é que a única propriedade que sobra para o mercador e para a família dele é uma casa simples no campo, que é para onde a família tem que se mudar e começar a garantir o sustento deles com a lida diária, né, com o trabalho na roça. A Bela rapidamente se adapta a essa nova realidade, né, ela começa a acordar 4 horas da manhã para deixar a casa bem limpa e também para servir café da manhã para os outros, enquanto as irmãs dormem até tarde, até 10 horas da manhã, e quando elas acordam, elas passam o dia só se lamentando de tudo que elas tinham e não têm mais, né, dos vestidos que elas perderam, dos pretendentes que elas não têm mais porque eles desistiram de casar com elas porque elas ficaram pobres, né? Eles estavam interessados só na riqueza delas e não na personalidade delas, que era bastante desagradável. E assim vai essa vida no campo por um tempo, até que o pai, né, o mercador, recebe a notícia de que um navio dele tinha reaparecido no porto. Então ele se prepara para ir buscar a mercadoria e as filhas mais velhas já começam a fantasiar ali com a riqueza novamente, né? E pedem para o pai dela algo bem caro para ele trazer na volta, e ele aceita os pedidos das filhas, né, de mercadorias muito caras, e pergunta para a Bela o que que ela queria. E ela não queria nada, na verdade, só que para não ficar muito feio para as irmãs, né, para não escancarar tanto o contraste entre a humildade dela e a cobiça das irmãs, ela diz para o pai que ela queria a rosa mais bela que ele encontrasse na viagem. E dessa forma ele parte, só que o negócio não dá muito certo, né, as mercadorias do navio que reapareceu são confiscadas, e ele tem que começar a voltar para casa tão pobre quanto ele era antes. Ou mais pobre, né? Porque ele certamente gastou uma grana na viagem, e para piorar, ele nessa volta, ele é pego à noite por uma tempestade de muita chuva e muita neve e fica preso numa floresta. E quando ele já pensa que vai morrer ali mesmo, né, de fome e de frio, ele vê umas luzes ao longe e começa a se dirigir na direção dessas luzes. Quando ele chega lá, essas luzes eram um palácio todo iluminado de cima a baixo, e ele entra nesse palácio buscando abrigo. O estranho é que aparentemente não tem ninguém lá dentro, apesar de todas as luzes acesas, não tem ninguém dentro do palácio, que ele vê, pelo menos, e tem uma mesa também muito bem servida ali, com todo tipo de comida. E ele espera, ele tá com bastante fome, né, mas ele espera para ver se vai aparecer alguém. Como não aparece, ele se senta na mesa, começa a comer, come à vontade, né? E depois ele encontra um quarto que tinha sido preparado também e dorme lá. E quando ele acorda na manhã seguinte, ele ainda encontra umas roupas do lado da cama, exatamente do tamanho dele, e ele pensa que está no castelo de uma fada muito generosa, né? E agradece a fada e começa a ir embora. Mas na saída, né, ele vê no jardim ali do palácio uma rosa, lembra do pedido que a Bela tinha feito,
e arranca a rosa. E no que ele faz isso, aparece uma fera terrível e grita com ele: Ingrato, eu salvei a sua vida, te recebi com comida, com cama e com roupas novas, e é assim que você me retribui? Destruindo o meu jardim, que é a coisa mais preciosa para mim? E o mercador cai imediatamente de joelhos, né, começa a se desculpar e explica que não fez aquilo por mal, ele só queria agradar a filha dele, que era muito preciosa para ele. E aí a fera, ouvindo aquilo, diz o seguinte: tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu deixo você ir e levar a rosa, mas dentro de 3 meses você tem que voltar aqui com essa filha sua e entregar ela para ela viver para sempre aqui no palácio, né? Senão eu te encontro e te mato. E o pai aceita essas condições, né? Já que ele também não podia negociar muito, mas sem a intenção de entregar a filha de fato para a fera. O plano dele era poder voltar para casa, passar esses 3 meses com a família, se despedindo, e depois se entregar para a fera novamente, né? E com isso decidido, ele começa a voltar para casa. E quando ele chega, ele entrega a rosa para a Bela, né? Explica tudo o que aconteceu, diz que aquela rosa acabou custando muito caro, né? Conta toda a história. E as irmãs mais velhas, ouvindo aquilo, né? Que já odiavam a irmã mais nova, começam a xingar a menina, culpando a menina pelo destino do pai. Mas a Bela de pronto já fala assim: não, isso não vai acontecer, né? Meu pai não vai morrer, porque eu vou me entregar para a fera, eu vou voluntariamente e me entrego para ela para que o papai fique vivo. E o pai fica muito relutante, né? Inicialmente ele não quer aceitar aquilo, mas ele acaba cedendo e no terceiro mês eles vão juntos, né? O pai e a Bela para o palácio e eles são recebidos novamente, né? Da mesma forma que o pai tinha sido recebido anteriormente, com o palácio todo iluminado, mas sem ninguém aparecer e uma mesa posta com um grande banquete. Dessa vez tem 2 cadeiras, uma para o pai e uma para a Bela. E aí eles comem ali, né? Se despedem, o pai chora muito. A fera aparece, recebe a Bela e a Bela passa a viver ali no palácio com ele. Mas eles só se encontram no jantar, né? No resto do dia, a Bela passa explorando ali os cômodos, vários cômodos do palácio, principalmente a biblioteca, que ela gostava muito. Na versão da Villeneuve é uma descrição longuíssima do palácio, né, de todos os cômodos. Na versão da Beaumont é muito rápido essa parte, mas de novo a gente está seguindo essa versão mais curta, né, então vamos seguir. E todas as noites, então, quando a Bella se reúne com a fera, eles se sentam para conversar de forma bastante racional, com bom senso, como diz o texto, né? Conversas agradáveis ali, de um nível civilizado, de salão. Essa é uma história contada em ambiente de salão francês. A versão da Villeneuve, na verdade, é mais contada no ambiente de salão, para entretenimento, por isso ela tem também umas questões mais adultas, enquanto que a versão da Beaumont é mais pedagógica, né, voltada para crianças. Mas, de qualquer forma, o que importa é que a Bella, com o passar do tempo, ela começa até a ansiar ali pelo momento de encontrar a fera para eles poderem conversar, né? Ela começa a ter uma afeição cada vez maior pela fera. Só que, ao mesmo tempo, ela também tem bastante saudade da família. E um espelho mágico ali do palácio mostra para ela que a irmã dela se casou, uma das irmãs se casou, e ela pede para a fera para visitar a família um pouco, para matar a saudade. E a fera, meio relutante, né, porque ela é muito apegada à Bela, pede a Bela em casamento todas as noites. O bem mais precioso dela é a Bela. Apesar de tudo isso, ele acaba concordando, né, desde que ela prometa voltar dentro de uma semana e a fera dá um anel mágico para a Bela que teletransporta basicamente ela para a casa do pai. E quando ela chega lá, ela está toda vestida de um vestido riquíssimo de princesa, né, que é como ela vive no palácio da fera. Diz que está muito feliz, que gosta muito da companhia da fera. E tudo isso faz as irmãs ficarem com mais inveja ainda, porque agora elas já estão casadas, mas o casamento delas é absolutamente miserável, né? Elas continuam pobres e a relação com os maridos é péssima. E aí as irmãs, sabendo que ela tinha feito essa promessa para a fera, elas dão um jeito de tentar fazer a Bella se esquecer da promessa para ela não voltar e aí a fera ficar irada e de alguma forma, quem sabe, talvez aparecer para matar a Bella. E de fato elas conseguem fazer a primeira parte disso, né, que é distrair a irmã, e se passam 10 dias, a promessa inicial é que ela voltaria em uma semana, né, mas se passam 10 dias e ela não volta, e até um dia que ela sonha com a fera e a fera tá morrendo ali de tristeza, literalmente morrendo no palácio, né, e ela se lembra da promessa que ela tinha feito, usa o anel para acordar na manhã seguinte no palácio. Não é um teletransporte automático, você coloca o anel, dorme, e aí quando você acorda você está no lugar que você queria. E aí ela aparece então de volta no palácio, começa a procurar a fera por todos os cantos, não encontra, até finalmente ela chegar no jardim, e quando ela chega no jardim ela encontra ali a criatura que está de fato morrendo, né? Ela fica extremamente
chocada, fica triste e percebe nisso tanto que ela amava a fera, apesar de todas as aparências, que é a principal lição dessa história na versão da Beaumont, e diz finalmente que aceitaria sim se casar com a fera, né? E aí, quando ela diz isso, o palácio todo se acende, né? Fogos de artifício voam pelo céu e o monstro é transformado num belo príncipe que se casa com a Bela e toda a família é convidada para se mudar para o palácio. As irmãs, especialmente, ficam muito empolgadas com isso, né? Poder morar num palácio, comer fartos banquetes em mesas postas, usar vestidos de princesa. E elas vão então para esse palácio, só que quando elas chegam lá, uma fada, que é uma figura que não é muito bem desenvolvida nessa versão da Beaumont, mas na versão da Villeneuve são duas fadas, uma má e uma boa. Vou comentar isso daqui a pouquinho, só um pouco, né? Mas deixa eu fechar esse parênteses para a gente encerrar a versão da história na versão da Beaumont, né? Mas essa fada que está lá no palácio, ela transforma as irmãs em duas estátuas para que para sempre elas sejam obrigadas a ver a felicidade da irmã. Então elas são condenadas dessa forma e todos, exceto elas, vivem felizes para sempre, né? A Bella talvez consiga viver feliz mesmo com as irmãs transformadas em estátua ali, mas enfim, não é o ponto da história. Ah, e detalhe, né? Quando a fera volta a ser um príncipe, ele diz que uma fada má tinha feito aquilo com ele. Só que fica por isso, né? Não é explicado em detalhes. Na versão da Villeneuve, que é a mais longa, né? O que acontece é que a fera, antes de ser fera, ela tinha sido criada, né? Tinha vivido sob a tutela de uma fada má, que é referida, né, como a fada má da história, e essa fada, quando o príncipe cresce, ela começa a tentar seduzir o rapaz. E como ele rejeita essa aproximação, ela o pune com esse encantamento. Esse é um tema milenário, inclusive, né? Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, de milênios antes de Cristo, tem o Gilgamesh também rejeita as aproximações da Ishtar e ele sofre uma consequência. Isso é muito, muito, muito recorrente nas histórias da humanidade. Mas no caso da Bela e a Fera, então, a Fera não tem culpa nenhuma de ter sido transformado para ter sido transformado, né, numa fera, né, num monstro, que é como na Disney costuma aparecer, né, a fera nos filmes da Disney, tanto na animação de 91 quanto no filme posterior lá com a Hermione e tal, a fera era um príncipe muito arrogante, que não tinha hospitalidade, e aí ele é transformado, ele não respeita uma pessoa pela aparência dela, e aí ele é condenado a passar pela mesma coisa, né? Nas versões ali do século XVIII não tem isso, pelo menos nessas duas, da Villeneuve e da Beaumont. E falando nos filmes da Disney, tem um detalhe interessante também, que é que nos filmes da Disney tem os objetos animados, né? Tem o castiçal, tem o relógio, tem as xícaras e tal. E na versão da Beaumont não tem nada parecido com isso, o palácio ele é praticamente desabitado. E na versão da Villeneuve, os criados do príncipe, eles são transformados, eles são encantados também quando ele sofre essa punição, e eles viram pedras, alguns deles, outros viram seres desencarnados, que você só ouve a voz, e alguns viram animais, pequenos animaizinhos domésticos, que continuam servindo no castelo, né? No castelo, no palácio. Então tem algumas pinturas, algumas gravuras que estão aparecendo na tela que provavelmente tem esse tema aí, e é provavelmente o que inspirou esses objetos animados lá dos filmes da Disney. Não tenho certeza, mas imagino que tenha sido isso. Bom, mas beleza, então essa é a versão mais influente de todas da Bela e a Fera, e muito provavelmente está na base, inclusive, da versão brasileira, que a gente vai chegar nela daqui a pouco. Mas antes vale falar de versões anteriores ainda a essa, que não são exatamente a Bela e a Fera, mas estão na linha evolutiva dela, começando com a história do Rei Porco, ou do Príncipe Porco, que é de 1550. Essa história aparece numa coleção de histórias populares italiana chamada As Noites Agradáveis, do Straparola, e essa história também tem esse tema de algo belo coberto por uma camada de feiura, né? Que é o contrário do que vocês estão vendo aqui, que é essa criatura Helles que vos fala coberto com a belíssima camiseta Insider, né? Não só bela, mas muito prática, confortável, anti-odor, que não precisa passar, e tá nos últimos dias de promoção lá no site, né? Eu tô postando esse vídeo na sexta-feira, então já já acaba a promoção de até 70% de desconto, que tá tendo na Black Friday, e isso somando o meu cupom estranha com os cupons, ou melhor, os descontos lá do site, né? Além de frete grátis, brindes, tem uma série de vantagens que estão acontecendo agora especificamente nessa sexta-feira e provavelmente sábado e domingo também. Então, se você estava querendo uma insider e estava só esperando o momento de máximo de desconto, né, o Kairos, o momento oportuno, a hora é essa, né? Então vai lá no site, o link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e use meu cupom de novo,
estranho. Mas voltando para a história do Rei Porco, a trama da história do Rei Porco, ou Príncipe Porco, como ela também é chamada, é mais ou menos o seguinte. Era uma vez um rei e uma rainha muito bons, mas que ainda não tinham conseguido ter filhos e sofriam muito por causa disso. E aí um dia a rainha estava passeando ali pelos jardins do castelo, um pouco tristonha, inclusive, acabou se deitando e pegando no sono, e 3 fadas passaram por ela nessa ocasião, notaram a beleza da rainha e lançaram bons encantamentos de proteção sobre ela. Só que a terceira fada, por algum motivo, lança um encantamento não tão bom, que é de que a rainha vai ter um filho, que era o sonho dela, então até aí tudo bem, só que esse filho nasceria coberto com uma pele de porco e teria hábitos de porco também, e só conseguiria escapar desse encantamento depois de se casar pela terceira vez. Então imagina, né, uma criatura com esse aspecto, seria difícil se casar uma vez só, quanto mais 3, então tá posto o desafio, né? E assim foi, até porque o que as fadas falam acontece, né? Nessas histórias, as fadas, elas regem o destino. Fada, inclusive, né, uma curiosidade, vem do latim fatum, que é de onde vem o nosso fado, né? Destino. Então a rainha de fato, né, de fatum, de fada, de fato, engravida e dá à luz a uma criatura que deixa todo mundo apavorado, né? O pai até pensa em lançar essa criança no mar para poupar a mãe do desgosto de ver o que ela tinha parido, mas ele acaba voltando atrás, pensando que é sangue do sangue dele, em todas essas questões de nobreza nessas histórias, né? E decide dar ao menino porco ali a melhor educação possível, né? Como se ele fosse uma criatura racional e não uma besta, como diz o texto. E o menino cresce, então, muito amado pela mãe também, que passa o dia todo alisando ali, coçando as costinhas peludinhas dele, e ele abana o rabinho agradecendo, né? Ele vai crescendo e começa a falar, demonstrando, portanto, características humanas, mas ao mesmo tempo ele sempre que via uma poça de lama, ele pulava nela, chafurdava, né? E outras coisas parecidas, e assim vai até ele chegar à idade de casamento, que é quando ele começa a pedir para a mãe uma noiva. E a mãe, que é essa mãe muito amorosa, né? Ela diz com todo carinho o seguinte: não diga bobagens, que donzela algum dia o aceitaria como marido. Você acha que algum nobre ou cavaleiro daria sua filha a uma coisa tão suja e repugnante quanto você? E sim, essas são as exatas palavras do texto. Mas por fim, a rainha encontra uma mulher pobre que tinha 3 filhas muito belas e promete rios de dinheiro ali para ela, caso essa mulher desse uma filha para o porco se casar. E essa mulher, devido às condições ali, imagino, aceita esse pedido um tanto quanto absurdo e dá a filha mais velha para se casar com o príncipe porco. Só que essa filha, ela não gosta da ideia de forma alguma de se casar com aquela criatura e planeja matar o marido na noite de núpcias. Só que ele fica sabendo disso, né, desses planos com antecedência e mata ela preventivamente, né, pisoteando o peito dela com os cascos duros que ele tinha. E o que a rainha faz, basicamente, depois que ela sabe disso, é falar com ele assim, ó, não pode. E na sequência ela já procura outra noiva para ele, que é a segunda filha dessa mulher pobre, né, a segunda filha mais velha da mulher pobre, e a mesma coisa acontece. A noiva, de novo, planeja matar o príncipe porco, e ele se antecipa e mata ela antes. E aí a rainha já começa a ficar um pouco resignada, né, pensando assim que não vai conseguir casar o filho, mas a terceira filha, a filha mais nova da mulher pobre, né, aceita se casar com o príncipe, trata o rapaz com todo amor e carinho e o casamento dá certo, né? Ela é a mais humilde, assim como na história lá da Bela e a Fera, a filha mais nova é a mais bela e a mais carinhosa, mais simples, de melhor coração, e ela trata ele muito bem, mesmo ele sendo externamente um porco e fazendo cocô na cama o tempo todo, né, e coisa desse tipo. E tendo matado também as 2 irmãs dela, tem esse detalhe. Mas aí então ele consegue se casar uma terceira vez, e um bom casamento, e revela para a esposa, né, o príncipe porco revela para a esposa dele que por baixo daquela pele asquerosa ele na verdade é um belo príncipe. E ele realmente tira a pele de porco do seu corpo e dessa forma eles dormem todas as noites, né? Ou têm as suas intimidades ali todas as noites sem a pele de porco. Nas imagens da fera, da Bela e a Fera, muitas delas talvez vocês tenham reparado aí, espero que eu tenha pegado essas imagens, a fera aparece como um javali, né, como um porco selvagem. Então a imaginação da fera da Bela e a Fera tem muito a ver com porco, provavelmente por causa dessa história do Rei Porco. Mas continuando a história, a esposa do príncipe porco conta para a rainha
sobre esse fato, né, dele ser extremamente belo por baixo da pele, e ela promete não contar esse segredo, mas ela conta mesmo assim para a rainha que ele é assim, né? Aí a rainha e o rei se preparam para ir à noite, no momento adequado, com uma tocha para o quarto para ver se era verdade aquilo. E quando eles chegam, de fato, tá lá a pele de porco do menino, ou do rapaz aí, jogada ali no chão. E aí eles pegam aquela pele, destroem aquela pele para sempre. Apesar do segredo ter sido contado, que geralmente dá problema em histórias desse tipo, nada acontece relacionado ao fato dela ter exposto o segredo, e o rei, particularmente, fica tão impressionado com o filho que ele passa a coroa e o trono para ele, e ele deixa de ser o príncipe porco e passa a ser o rei porco, né? E todos vivem felizes para sempre, exceto quem morreu. E como eu disse, o cara fica conhecido como Rei Porco, apesar de não ser um porco mais, mas a história começa falando a história do Rei Porco, então ela finaliza assim também. Diga-se de passagem, o início dessa história é bem interessante, né? Deixa eu ler diretamente aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, né? Quando começa a narrar a história, diz assim: Nobres damas, ainda que um homem passasse 1000 anos agradecendo ao seu Criador por tê-lo feito na forma de um ser humano e não de uma besta bruta, não seria o bastante. Esse pensamento me traz à memória a história de alguém que nasceu porco, mas depois se tornou um belo jovem e foi reconhecido para sempre por todos como o Rei Porco. Então essa é a história do Rei Porco, e antes da gente ir para a versão brasileira, tem mais uma história bem mais antiga do que essa, com temas muito parecidos, né, que é uma história muito interessante também, que é a história de Cupido e Psique, ou Amor e Psique, ou Eros e Psique, que já aparece no segundo século depois de Cristo, num livro que incorpora ali histórias populares dentro de uma narrativa maior satírica, que é chamada de Metamorfoses, né, de Apuleio. Não confundir com as Metamorfoses de Ovídio, mas confundir à vontade com o Asno de Ouro, porque é a mesma história, né, também chamada, essas Metamorfoses de Apuleio também são chamadas de o Asno de Ouro, que era como Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, chamava esse texto. E nessa história o que acontece é o seguinte, né, tem um rei e uma rainha que tinham 3 filhas, sendo a mais nova a mais bela, como lá a história da Bela Fera do século XVIII, só que aqui essa menina não é chamada de Bela, ela é chamada de Psique, é alma, basicamente. E ela era tão bela que as pessoas da região em que ela vivia passaram a prestar culto para ela e se esqueceram de prestar culto para a deusa Vênus, né, ou Afrodite, que caracteristicamente é descrita como a deusa mais bela. E como costuma acontecer nessas histórias, né, os deuses não aceitam muito bem serem preteridos, né, por alguém mortal. Então Vênus, imediatamente vendo essa situação, envia o filho dela, Cupido, né, ou Eros, ou Amor, para lançar uma flecha na Psique, fazendo com que ela se apaixone pela coisa mais horrível do mundo, né? Essa era a missão dele, porque o Cupido, não imagine que o Cupido como um anjinho gorduchinho, assim, um anjinho, a ideia do anjo como Cupido também já é uma coisa posterior, já fiz até um vídeo, tem bastante tempo aqui, sobre isso, né? Mas não imagine o Cupido como uma criancinha flutuante com asas, né? Ele é um ser absolutamente belo, e ele tem essas flechas capazes de provocar tanto amor instantâneo quanto repulsa completa, conforme ele escolher ali a flecha. Então a missão do Cupido era esperar a Psique ficar de frente para algo absolutamente horrível e dar a flechada nela para ela ficar obcecada por aquilo. Só que na hora de fazer isso, ele acaba se ferindo com a própria flecha e ele se apaixona pela Psique. E nesse meio tempo, o pai da menina está preocupado com o fato das outras filhas dele já terem se casado, mas a mais bela de todas ainda não. Ele acha isso muito estranho e vai consultar um oráculo de Apolo para saber o que estava acontecendo. E o oráculo diz para ele que ela, na verdade, né, a Psique, não se casaria com um homem, mas sim com algo tão terrível que daria medo até em Júpiter, né, ou Zeus, que é o deus dos deuses, e também em todos os seres do submundo. E o pai, seguindo as orientações desse oráculo, leva a Psique para um penhasco onde ela seria recebida por esse monstro, e lá ela adormece e Zéfiro, que é o vento ocidental, carrega essa moça para um campo, e quando ela acorda, ela vê uma casa absolutamente majestosa, né, cheia de ouro, de prata, de joias, de marfim, e ela entra nessa casa. E estranhamente, parece que não tem ninguém dentro, mas tem uma mesa bem servida posta ali para ela, né? Já vimos isso em algum lugar. Então ela vai, come, depois ela vai para um quarto principal que tinha sido preparado para ela, só que esse quarto está completamente escuro e é o quarto principal da casa, onde o casamento é consumado com a criatura misteriosa que ela não vê,
quem é ou o que é. E apesar do mistério, né, e do susto inicial, ela começa progressivamente a ansiar pela companhia, né, pelos encontros noturnos com o marido, que também é outra coisa que a gente já viu lá na história, mais ou menos, né, da Bela e a Fera. E isso vai acontecendo até que um dia a família da Psique está muito preocupada com ela, né, sem saber, sem ter notícias do que aconteceu com ela, e o Cupido permite que o vento Zéfiro carregue a família até a mansão em que a Psique estava morando. E quando as irmãs mais velhas chegam lá, elas veem a irmã mais nova muito feliz, vivendo num lugar muito luxuoso, e ficam muito invejosas, né? De novo, e começam a colocar ideias erradas ali na cabeça dela, para que ela, sabendo que era proibido espiar o marido, né? Tentar ver a aparência do marido, elas ficam atiçando a Psique para ela ver o monstro. E a Psique acaba embarcando nessa, né? E certa noite ela pega ali uma lamparina e uma adaga para matar o monstro. Só que quando ela entra no quarto com a iluminação e bate o olho no marido, ela toma um susto enorme, né? Porque o que ela vê ali, na verdade, é a coisa mais bela do mundo. É o ser mais belo que ela já tinha visto, que é o Cupido, né? O filho lá da deusa da beleza, de Afrodite. E nesse susto, ela acaba topando ali com uma flecha do Cupido e cortando a perna, e ela bate o olho nele, né, e fica mais apaixonada ainda por ele. Só que o óleo da lamparina, ou a cera da vela, não lembro exatamente qual que é o instrumento que ela usa para iluminar o quarto, essa substância pinga no corpo do Cupido, ele acorda assustado, vê que foi descoberto e foge voando. E aí a Psique sai também da casa, né, procurando a sua família, encontra as irmãs, conta o que aconteceu para as irmãs, e a primeira reação das irmãs, o primeiro pensamento das irmãs é o seguinte: então, já que ela rompeu com o Cupido, com esse ser, que ela está dizendo que é absolutamente maravilhoso e que vive nesse lugar luxuoso, então essa é a nossa oportunidade de tomar o lugar dela. E aí as duas tentam o mesmo plano, que é ir para o penhasco, onde o Zéfiro tinha transportado a Psique para a mansão, e elas se jogam desse penhasco esperando que o Zéfiro as carregue, né? Só que ele não carrega ninguém e elas caem e morrem. E aí a Psique totalmente desamparada, agora nem família direita ela tem, não sei para onde que o pai dela exatamente foi durante esse período todo, mas o que importa é que ela começa a frequentar os templos, primeiro o templo de Ceres, né, o Deméter, para entender melhor essa situação e entender o que ela deveria fazer, mas ela não tem nenhuma resposta útil nesse ambiente. Aí ela vai para o templo de Juno, ou Hera, e também não ajuda muito, e aí ela percebe, né, que tem que ir para o templo de Vênus. E quando ela chega lá, a deusa Vênus, que detestava essa menina desde muito tempo, ela humilha a moça, né, tortura inclusive a Psique, e dá para ela 4 tarefas impossíveis, mais ou menos do tipo que a Hera dá para Heracles, né, ou Hércules nos 12 trabalhos. E a primeira tarefa impossível que ela recebe é organizar um monte muito grande ali de grãos muito parecidos, e ela consegue fazer isso porque ela tem a ajuda de alguns insetos, assim, tipo uma formiga, que se comove muito com aquela situação, organiza ali os insetos para separarem os grãos, que é uma cena que lembra essa questão dos animais que ajudam as princesas, né? Tipo, acho que é a Branca de Neve, que tem o passarinho, ajuda ela a pendurar roupa, coisa desse tipo, né? Naquele filme Encantada, tem uma sátira disso também. Mas aí, enfim, ela vence essa primeira tarefa, vence a segunda e a terceira também, eu vou resumir, né? E ir direto para a última, que é a mais importante, que é a tarefa de que ela deveria ir até o submundo e buscar uma caixa com a beleza de Proserpina, né? Ou Perséfone, que é a senhora do mundo dos mortos. E ela recebe a ajuda também de uma coisa encantada, que é uma torre encantada, que fala para ela como acessar, quais os cuidados ela deve ter no mundo dos mortos e como acessar o mundo dos mortos. Ela indica um lugar específico na Lacedemônia, em Esparta, que tem tipo um túnel para o mundo dos mortos, e ela acessa por esse buraco essa região, encontra a caixa, vence os desafios lá, né? E volta. E só que quando ela está voltando com a caixa, ela abre essa caixa e o que estava lá dentro, na verdade, era um sono profundo. E aí ela é tomada por aquele sono e cai paralisada. E enquanto isso, Cupido, que tinha sido preso e punido pela mãe, ele consegue escapar de Vênus, né? Encontra a Psique, remove o sono do rosto da Psique, e aí ela acorda, e aí eles juntos levam a caixa para Vênus, completando a quarta tarefa impossível, todas elas foram possíveis. E o Cupido pede para Zeus, né, o rei dos deuses,
a permissão para se casar com essa mortal. E Zeus aceita com a condição de que o Cupido ajude ele a encontrar e fazer algumas mulheres ficarem atraídas por ele, né, nos esquemas característicos de Zeus. E a Psique recebe a ambrosia, que é o manjar dos deuses, para se tornar imortal. E aí ela, se tornando imortal, ela se une em casamento solene, que é um tema importante na história da arte. Diga-se de passagem, vai ser fácil encontrar a imagem para essa parte do vídeo. Mas a Psique então se casa com o Cupido e eles têm um filho, né? A alma, Psique, se une ao amor, ou ao desejo, né? Eros, e eles têm um filho que é Voluptas, né? O prazer. E assim a história acaba. Quer dizer, a história do Metamorfoses lá do Apuleio continua, porque essa história de Cupido e Psique está entremeada ali nesse texto, mas a parte que interessa para nós aqui acaba, e é uma história que, como vocês podem perceber, tem muitos subtextos, né? Tem muitas interpretações possíveis de cada um dos aspectos dela, como os contos de fada em geral têm, né? Interpretações psicológicas, interpretações filosóficas. No caso do Cupido e Psique, provavelmente tem referências aí a cultos de mistério, a ritos de iniciação, característicos daquele contexto. Talvez tenha também referências platônicas a teoria da alma apresentada lá no Fedro, mas eu não vou tentar me arriscar aqui nessas interpretações agora, porque a ideia desse vídeo é só apresentar os contos em si, né? Vocês comentem aí a interpretação de vocês. Depois eu posso até tentar pegar um conto específico e fazer uma análise a mais profunda que eu der conta, né? É uma possibilidade de vídeo que a gente pode fazer para essa série aqui de contos de fada, mas por enquanto vamos lá para a versão final que eu separei aqui para esse vídeo, que é a versão brasileira, né? Que aparece num volume de contos populares que circularam oralmente no Brasil, né, circulavam oralmente no Brasil, e o Lindolfo Gomes, que é um folclorista importante da virada do século XIX para o século XX, registra nesse livro, que é o Contos Populares. Né? A primeira edição dele é de 1918, até onde eu encontrei, e ele tem uma reedição de 1939, eu acho. Mas como que é essa versão brasileira da Bela e a Fera? Né? Na verdade, ela é muito parecida com a primeira versão que eu contei, a versão francesa, de 1756, da Beaumont. Só que aqui o mercador tem só 3 filhas mesmo, não tem os 3 filhos, que são meio apagados na história da Beaumont também, não fazem falta nenhuma para a trama, né? E o mercador, ele fica pobre também, e ele vai para o campo com a família, não porque ele tem uma propriedade no campo, mas porque ele tem muita vergonha de ser pobre. Então tem esse detalhe. E aí um dia, nessa situação de pobreza, ele ouve a possibilidade de negócios que podem dar certo numa terra distante, né? Ele pode tentar se arriscar, ser um mercador novamente, e ele promete presentes para as filhas, né? A mais velha pede um piano muito rico, muito sofisticado, a menina do meio pede um vestido de seda, e a mais nova, né, a Bela, só pede a bênção do pai e que ele seja feliz. Só que o pai insiste para ela pedir alguma coisa, e aí ela pede a rosa mais bonita que ele encontrar pelo caminho. Ele então parte em direção a essas terras distantes. Quando ele chega lá, o negócio não dá certo, e aí ele começa a viagem de volta frustrado. Só que ele acaba enfrentando uma noite tenebrosa e se refugia num castelo que ele descobre no meio do bosque. Então, tipo assim, tudo muito parecido com a versão lá do século XVIII. E esse castelo tá todo iluminado e ele bate na porta e grita bem brasileiramente, inclusive, né? Ô de casa! Mas ninguém responde e ele entra mesmo assim. Daí ele dá uma volta no castelo procurando alguém, até que aparece um velho criado de farda, e essa figura misteriosa diz que o jantar já estava na mesa, e ele vai até a sala de jantar, né, vê um banquete impressionante ali, posto só para ele, come, vai para um quarto belíssimo que tinha sido preparado para ele passar a noite, e dorme. E ele acha tudo aquilo muito misterioso, mas ele aceita o mistério, né? Uma decisão muito sábia às vezes de se tomar. E na manhã seguinte ele começa a ir embora, só que da mesma forma da versão da Beaumont, ele vê uma rosa no jardim, se lembra do pedido da filha e arranca a flor. E imediatamente, exatamente como na versão francesa, a fera aparece, só que ela grita não tão francesamente o seguinte: ah, desgraçado, em paga de eu te haver acolhido em meu palácio, vens roubar-me o meu sustento? Pois não sabes que eu me alimento só de rosas? E aí o mercador começa a pedir desculpa e tenta devolver a rosa, mas a fera fala assim: não, leva a flor, mas a primeira criatura que você avistar quando você chegar em casa, ela será minha. E o mercador concorda com isso, achando que ele seria recebido pela cachorrinha da casa, que era o que sempre acontecia, só que quem acaba recebendo ele, claro, é a filha mais querida dele, que é a Bela. Parênteses, esse detalhe lembra muito uma história bíblica, que é a história de Jefté. Né? Jefté é um líder de Israel que faz um voto para Deus dizendo que caso ele vencesse uma batalha e voltasse são e salvo, ele queimaria em sacrifício o primeiro ser
que saísse pela porta da casa dele quando ele voltasse, e para a infelicidade dele, quando ele volta vitorioso da batalha, é a filha única que o recebe, né, que sai da casa e aparece toda alegre dançando para recebê-lo. E ele, claro, cumpre o voto com o consentimento da filha. No caso da Bela e a Fera brasileira, o pai também cumpre a promessa com o consentimento da filha, né? A Bela voluntariamente diz que vai, para não prejudicar o pai, ela vai junto com ele para o castelo, ela aceita ser entregue para a fera, e os dois voltam então para o castelo e são recebidos com um banquete, né, como aquele que tinha acontecido anteriormente, e dessa vez a menina pega uma rosa ali no jardim, e nisso a fera aparece, só que a menina trata muito bem o monstro, né? Ela sinceramente diz que a fera é muito bonita, faz carícias na criatura. Isso é diferente da versão do século XVIII da Beaumont, porque na versão da Beaumont, esqueci de comentar, a fera chega a perguntar para a Bela se a Bela achava ela muito feia, ele muito feio, né? E a Bela responde que sim, porque ela é muito honesta, né? Ela fala assim, eu tenho que falar a verdade, né? Eu devo a você a verdade, e eu digo que sim, você é muito feio, né? Só que essa questão inicial da aparência é vencida pela virtude da heroína da história, que é a lição de moral que o conto pretende comunicar, né, de enxergar além das aparências. Mas aqui na versão brasileira, de cara, a Bela já tem um respeito, até na parte visual, pela fera. Uma apreciação, né, não só um respeito. E os dois ficam vivendo juntos, então, até que a Bela diz estar com muita saudade da família. A fera permite, contrariada, mas permite que ela vá por 3 dias ficar com a família, dá um anel para ela, só que esse não teleporta ninguém. É só para ela colocar o anel e se lembrar da promessa de voltar em menos de 3 dias. E quando ela chega em casa, ela conta para as irmãs que estava tudo muito bom, né, que ela era muito feliz no castelo. As irmãs ficam com inveja, da mesma forma lá da versão francesa, escondem o anel da Bela para ela se esquecer de voltar e irritar a criatura, e quem sabe isso gerar algum mal para a irmã. E de fato a Bela se esquece de voltar, a fera começa a morrer por causa do abandono, mas um cunhado da Bela, uma figura meio aleatória na história, é que aparece só para isso. Esse cunhado da Bela descobre a tramóia das irmãs, e na verdade a irmã da Bela que escondeu o anel conta para ele que ela fez isso, e ele fala: não, 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 não pode fazer isso não, devolve o anel para sua irmã. E assim que o anel é devolvido, a Bela coloca o anel no dedo, se lembra da promessa de voltar para o castelo, corre para lá. Quando ela chega, o bicho está praticamente morto no jardim, ela fica muito triste e dá um beijo nele. E com isso, com esse beijo, o encanto é quebrado, né? E a fera se transforma em um príncipe, né? Um belo príncipe. O texto termina com as seguintes palavras: estava encantado, né? O ser ali estava encantado. Bela, com aquele beijo, lhe tinha quebrado o encanto e o príncipe recebeu-a em casamento. Fim. Então tá aí a versão brasileira bem curtinha, né? Que o Lindolfo Gomes registra entre histórias nessa coleção muito interessantes também, que tem títulos como Saci Pererê, um clássico, né, do folclore, O Diabo na Garrafa, que tem uma conexão até com as histórias de gênios, e esse aqui também com um título muito curioso, que é Foi Buscar Lã e Saiu Tosquiado. Tudo isso, como eu disse, no Contos Populares Brasileiros, que certamente vale uma visita depois em próximos vídeos aqui do canal. Mas por enquanto é isso, né? Se você não assistiu o vídeo anterior sobre contos de fada em geral, com as versões antigas da Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria, e da Pele de Asno, menos conhecida, confere lá. As referências, como sempre, estão na descrição do vídeo. Valeu demais por assistir até aqui e nos vemos no próximo. Falou!